Testando. Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos mais aqui para uma live nesta quarta-feira, no nosso culto de oração, onde temos a oportunidade de compartilhar da palavra e também onde temos a oportunidade de apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades, porque nós servimos a um Deus fiel, um Deus que cuida de cada um de nós e que zela por nós. Eu quero convidar você nesta noite para estarmos meditando na palavra de Deus, um texto da palavra que Deus assim colocou em nosso coração, para que pudéssemos estar compartilhando a você nesta noite, para fortalecimento, encorajamento, motivar você a permanecer firme, a continuar confiando no Senhor, a continuar descansando na providência divina. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o livro de Amós, Para o livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Hoje nós vamos pensar sobre tempos difíceis, Tempos difíceis. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, nem de ouvir mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por estarmos aqui compartilhando da Tua palavra e rogamos ao Senhor que a mesma encontre guarida nos corações, possa continuar falando como tem falado, produzindo frutos para a honra, glória e louvor do Teu nome. Usa-nos, Senhor, nesta noite como instrumento nas Tuas mãos, abençoador de vidas. E abençoa as vidas, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra, que estão acompanhando este culto, que estão ouvindo a Tua palavra. Que a mesma encontre os corações sedentos, famintos e receptivos à Tua santa e gloriosa palavra. Abençoa nossas vidas, atenta para as nossas necessidades, recebe os nossos louvores e a nossa adoração em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em Amós capítulo 4, versículo 6, o profeta lembra ao povo de Israel que Deus enviara fome à nação de Israel e ainda assim o povo não havia se voltado para Deus, E agora a fome que Deus traz para o povo não seria fome de pão, nem sede de água, mas seria que o povo teria fome e sede da palavra de Deus. Ou seja, Deus criou um tempo em que o povo não tinha onde ouvir mais a palavra do Senhor. Deus criou uma situação onde o povo não tinha onde mais escutar os ensinos da palavra do Senhor. E talvez você nunca tenha parado para pensar, talvez você nunca imaginou que um dia você poderia chegar a esse ponto de você não estar vindo na casa do Senhor. Com tantas igrejas abertas, talvez vocês nunca pararam para pensar, para raciocinar, que um dia poderia chegar a esse ponto de um dia dos crentes não ir para a casa do Senhor. Devido à pandemia, devido às coisas que têm acontecido. Eu creio que essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro é Deus que está criando, mostrando para o povo, chamando a atenção do povo para que a humanidade se arrependa e volte para Ele. Então, nesse tempo difícil, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui, Deus está dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos reunidos, congregando no salão, no local onde nós congregamos, onde adoramos a Deus. Mas estamos fazendo isso em casa. Mas eu sei que nós temos sentido a falta e muitos de nós temos sentido a necessidade de estar na casa do Senhor. Mas devido a essa pandemia nós somos impedidos. E eu vejo que isso é a mão de Deus para chamar a nossa atenção, para nos alertar. Entende? E aqui quando ele fala, andarão de mar a mar, do norte até o oriente. O povo, aproximadamente
eles teriam que andar do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo, procurando a respeito da palavra de Deus, que daria uma quilometragem aproximadamente de 1.654 quilômetros. Eles estariam andando de mar a mar para ouvir a palavra de Deus, e eles não encontrariam ninguém que transmitisse, ninguém que viesse falar para eles da palavra do Senhor. Eu quero dizer que hoje também nós estamos sujeitos a essas coisas. Da mesma forma que nós hoje estamos sujeitos de não estarmos no culto, cultuando, de não estarmos no templo, no salão que foi construído para adoração a Deus, da igreja estar reunida, que somos nós a igreja, também há essa possibilidade de nós, da palavra ser tirada, de não ter mais ninguém para falar a palavra de Deus para nós, para você que hoje tem a oportunidade de ouvir. Então, quando nós pensamos em tempos difíceis, e nesse tempo difícil, nós podemos contar com as misericórdias de Deus. Mesmo com tudo isso que nós temos visto, ouvido, presenciado, com tudo isso, nesses tempos difíceis, nós podemos contar hoje com a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, meu amado, minha amada, que as misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22. Então nós podemos contar nesses tempos difíceis com a misericórdia de Deus, com o cuidado de Deus, com a sensibilidade de Deus em se compadecer, em sentir a nossa dor. E é isso que Deus está chamando a nossa atenção. Ele está chamando a atenção da humanidade, abrindo os olhos da humanidade com essa pandemia, para a humanidade abrir os olhos, para a humanidade voltar para Ele, se converter. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor. Você que está frio espiritualmente, restaure a sua comunhão com Deus. Você que não está levando a vida espiritual a sério, procure ter uma vida comprometida com Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, a gente vê a misericórdia de Deus. Quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias ela não tem fim. Entende? Isaías, capítulo 55, versículo 7, o profeta Isaías nos diz assim, olha: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então a salvação ela é individual, o compromisso com Deus é individual. E aqui nós podemos, em tempos difíceis, nós podemos contar com as misericórdias de Deus. Nesse tempo, meu irmão, minha irmã, que está tão difícil para todos nós, para o mundo inteiro, todos aqueles que se chegaram a Deus, você pode contar, meu irmão, minha irmã, você que está afastado do Evangelho, você que é amigo do Evangelho, você pode contar com as misericórdias de Deus. Em segundo lugar, em tempos difíceis, nós também podemos contar com a bondade de Deus. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo todo Deus é bom. Deus é bom, Ele é cheio de bondade. Ele gosta de nos fazer bem. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em fazer bem em nós. A bondade de Deus enche a terra, traz salvação. E é isso que Deus quer encher a terra. Deus quer encher a terra, as pessoas da terra, com a sua salvação. Essa salvação é por meio de Cristo. Entende? Por sua bondade, Deus traz a bondade de Deus, enche a terra, traz salvação por sua bondade. Deus enviou Jesus Cristo para pagar, por sua bondade, Ele enviou Jesus Cristo para pagar o preço por nossos pecados. Salmos 23 é o que diz o Salmo 23, versículo 6, falando da bondade de Deus. Salmo 23 é um salmo bastante conhecido nosso. Salmo 23, versículo 6, E ali o Salmo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando nós lemos ali o Salmo 23, versículo 6, ele nos diz assim, olha, Salmo capítulo 23, versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. De onde vem essa bondade, essa misericórdia? De Deus. É porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Entende? Ele é bom, Ele é misericordioso. Olha o que diz o Salmo, capítulo 86, versículo 15. Olha que preciosidade essa palavra.
86, versículo 15, diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Entende? Então, em tempos difíceis, nós podemos contar não só com a misericórdia de Deus, mas também nós podemos contar com a sua bondade, porque Ele é bom em todo tempo Ele é bom, e Ele se alegra em fazer o bem para nós. Tem outro, Êxodo 33, 19, olha o que o Senhor está falando aqui para o povo de Israel, olha. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Êxodo 33, 19. Ele diz o seguinte, ó: respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então a gente vê aqui a bondade de Deus. Entende? Salmo 31, 19, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, fala também sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus transforma nossos corações. Salmo 145, versículo 13. Então, em tempos difíceis, nós podemos contar com a misericórdia de Deus, nós podemos contar com a bondade de Deus. Em tempos difíceis, nós também podemos contar com o socorro do Senhor. Salmo 46, irmão, é um salmo bastante conhecido nosso. Eu gosto muito desse salmo, que ele diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em tempos difíceis, irmão e irmã, você pode contar com o socorro de Deus. Ele é aquele que nos socorre, Ele é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. Olha que precioso aqui, ó. Deus é o nosso refúgio. Refúgio é o esconderijo, onde você se protege, onde você se esconde. Fortaleza, socorro bem presente, quer dizer, não é socorro para amanhã, é para agora, presente, hoje. Socorro bem presente na angústia, nas tribulações, entendeu? Deus é o nosso socorro. Em tempo difícil, você pode contar com o socorro de Deus, você pode contar com a ajuda de Deus. Eu não entendo como nós nos distanciamos de Deus, porque nós temos essa tendência de nos afastar de Deus, de se distanciar de Deus, quando Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Salmo 46, de 1 a 11, nos fala que Deus é socorro. Salmo 34, versículo 4, olha o que o salmista nos diz, olha. Salmo 34, versículo 4, ele nos diz assim, olha: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Socorro, entende? 121, 1. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 124, 8, 40, 17, são tudo algumas passagens que falam sobre o socorro de Deus, que Deus é socorro presente na hora da angústia, em todo momento, para aqueles que nele se refugiam. E em tempo difícil, quero finalizar, que nós também podemos contar com a graça de Deus. Ai de nós se não fôssemos a graça de Deus. Esse tempo de pandemia, nós podemos contar com a graça de Deus, com o favor imerecido de Deus. Com tudo isso que está acontecendo, a graça de Deus está sendo estendida sobre a humanidade. Deus está estendendo a sua graça por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entende? Favor, olha o que diz Tito, né? Falando sobre graça, olha o que Tito capítulo 2, versículo 11, olha o que Tito nos diz, Tito capítulo 2, versículo 11, olha o que Tito nos diz aqui, 2:11. Portanto, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ela é salvadora, ela salva. O homem é salvo pela graça, favor imerecido. E o desejo do coração de Deus é que todos creiam nele, sejam salvos para a vida eterna. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo do coração de Deus é que todos se salvem e que todos se arrependem e sejam salvos para ir morar eternamente com Cristo. Entende? A graça sustenta.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a graça de Deus é que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos fortalece para continuarmos lutando, batalhando, é a graça de Deus. Entende? Paulo falando aos Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, quando ele orou ao Senhor ali, pedindo a Deus que tirasse uma enfermidade, um problema que ele tinha na carne, o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos sustenta. 2 Coríntios 12, 9, 1 Coríntios 1, 4, 1 Coríntios 15, versículo 10, nos fala também sobre a graça de Deus, essa graça maravilhosa. Então, em tempos difíceis, meu irmão, minha irmã, nós podemos contar com a graça de Deus. Não despreze a graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10 fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não mais eu, mas a graça de Deus comigo, em mim. Entende? Então é graça. Em tempos difíceis nós podemos contar com a graça de Deus. Graça é favor que ninguém merece. Nós não merecíamos a graça de Deus. Se hoje nós estamos aqui, se hoje somos o que somos, é pela graça de Deus. Se hoje você está onde está, é a graça de Deus. Se hoje você conseguiu o que você conquistou, o que você tem, é pela graça de Deus. Então agradeça a Ele. Em tempos difíceis, reconheça que você precisa da graça dEle. Reconheça que você necessita da graça dEle, do favor imerecido dEle. Deus, em sua bondade suprema, abriu a possibilidade do ser humano de ter um relacionamento correto, um relacionamento verdadeiro com Ele, por meio de Jesus Cristo. Essa graça ela foi manifestada na cruz. É por meio de Cristo que nós somos salvos. É por meio de Cristo. Deus quer que o teu relacionamento com Ele seja restaurado. Mas para isso você precisa reconhecer que é pecador, que necessita, que tem feito coisa errada, que necessita, que tem tomado atitudes erradas, que tem falado coisas erradas, e precisa reconhecer que depende e necessita da graça, do favor de Deus na sua vida. E deixa a graça de Deus trabalhar na sua vida. Deixe Cristo. Cristo é a graça viva, é o verbo vivo. É a graça de Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele restaurar você. Deixa Ele transformar você. Entende? Olha o que diz Romanos capítulo 11, olha. O apóstolo Paulo falando aos Romanos, capítulo 11, versículo 6, olha. Romanos 11, 6 diz assim: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Entendeu? Então é graça. Tem que ser pela graça, é tudo pela graça de Deus. 2 Coríntios 4,15, olha. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os irmãos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. É a manifestação da graça nas nossas vidas, por meio de nós, essa graça agindo, que a glória de Deus vai ser manifestada no mundo. Então nós precisamos deixar que a graça de Deus se manifeste em nós. E quem é a graça de Deus? É Cristo agindo em nós. É a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade agindo em nós. Então que a graça de Deus possa ser manifestada em nossas vidas. Então, em tempos difíceis, meus amados irmãos, nesses tempos difíceis nós podemos contar, sem sombra de dúvida, com as misericórdias do Senhor. Em tempos difíceis nós podemos contar com a bondade de Deus, nós podemos contar com o socorro de Deus, e nós podemos contar com a graça salvadora, libertadora, transformadora, regeneradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesses tempos difíceis, não sejamos que nem o povo de Israel. Não vamos continuar com a nossa serviço, com nossos corações duros, mas vamos pedir: Senhor, quebranta o meu coração, dai-me um coração sensível. Deus estava aqui falando com o povo, criando situações, chamando a atenção do povo para o povo voltar para Ele, e o povo permanecia com o coração duro, rebelde. Que nós não sejamos como o povo de Israel naquela época, mas que nós sejamos pessoas com corações sensíveis, quebrantado, e venhamos deixar ser quebrantado aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Deus continue nos abençoando. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela Tua palavra que foi explanada, e ajuda-nos, ó Deus, nesses tempos difíceis, a contarmos com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, com a Tua graça, com o Teu socorro, Senhor. Em tempos difíceis, nos ajude, ó Deus, a andarmos de forma que glorifiquemos o nome do Senhor através da nossa vida. Abençoa as famílias aqui presentes, a família do Teu povo. Abençoa a Tua igreja, as famílias que compõem a mesma. Visita cada lar, sustenta, transforma, supra as necessidades do Teu filho, ó Pai. Visita cada um deles, Tu conheces as necessidades, as suas ansiedades, aquilo que tem as apreensões, as preocupações, as ansiedades dos Teus servos, ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando nos seus corações, dando paz, dando confiança, dando tranquilidade nesses tempos difíceis, e que nós possamos descansar na providência divina e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita cada lar, Senhor, supra as necessidades do Teu servo, cura os enfermos, restaura o ânimo daqueles que estão fracos, que estão cambaleando, restaura, liberta, traga de volta aqueles que estão afastados, ó Deus, restaura o ânimo, reconcilia eles contigo, meu Deus. Toca nos seus corações, visita os casais, restaura os laços matrimoniais, fortalece os relacionamentos, ó Deus, dos casais da Tua casa, firma eles na Tua palavra, e tudo aquilo que não provém do Senhor, que vem tentar desestabilizar o relacionamento, a vida conjugal das famílias da Tua casa, nós o repreendemos no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus, continua nos abençoando, abençoando a Tua igreja, abençoando, ó Deus, todo o país de um modo geral, o mundo de um modo geral que está nessa pandemia. Pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia, toca nos corações da humanidade, quebranta coração, que esse tempo seja um tempo de arrependimento, um tempo, Senhor, de reconciliação, de consagração, onde nós possamos dedicar mais a nossa vida ao Senhor, nos consagrar mais, onde vidas possam se chegar ao senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também nós pedimos que o Senhor abençoe todos esses que estão na linha de frente em combate desse vírus, dessa pandemia, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal e abençoa eles com toda sorte de bênçãos espirituais derramada das mansões celestiais. Obrigado, Senhor, por mais um culto, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela paz que temos na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos hoje para todos sempre, pedimos por todos os pedidos que Teus filhos têm colocado nesta noite diante da Tua presença, que o Senhor atenda a cada um de conformidade à Tua vontade, conformidade ao querer do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Nós oramos agradecido hoje e para sempre. Amém. Amém.